Medidas de dispersão, variância, desvio padrão. Você já ouviu falar nesses nomes? Nesses conceitos estatísticos? Você sabe o que significa cada um deles? Não? Então essa aula é para você. Eu vou te dar o conceito básico dessas duas medidas super importantes estudadas na estatística. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Luiz Antônio e a pedido de alguns alunos aqui nas nossas turmas presenciais, eu resolvi gravar essa videoaula para exemplificar, para conceituar as medidas de dispersão, que são essas duas aí, variância e o desvio padrão. De vez em quando aparecem esses conceitos aí em prova. Eu já vi na prova da EAR, na prova da ESA também, acho que caiu uma vez, né? Não é muito frequente, né? As medidas de centralidade são mais frequentes em provas de concurso, né? Que são a média aritmética, a moda e a mediana, mas é importante você saber conhecer essas duas aqui também. Para iniciar, eu vou apresentar um exemplo para vocês. As notas bimestrais de 4 alunos na disciplina matemática foram descritas abaixo. Então, nós temos 4 alunos, a Ana, o Bernardo, o Carlos e o Daniel, e ao lado nós temos as notas desses 4 alunos aí na disciplina de matemática. Então, no primeiro bimestre, a Ana tirou 5, em matemática, no segundo bimestre ela tirou 4, no terceiro bimestre ela tirou 5 e no quarto bimestre ela tirou 6. O Bernardo teve as notas 5, 7, 5 e 3, e assim sucessivamente para os outros dois alunos. A pergunta é: qual aluno foi mais regular? De acordo com essas notas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Com esse quadro de notas desses 4 alunos, nós queremos saber qual aluno teve mais regularidade. Bom, batendo o olho assim nas notas, a gente imagina que seja a Ana, não é verdade? Bom, mas a gente precisa de um número, a gente precisa de um parâmetro para dizer qual deles teve a nota mais regular e qual deles teve a nota menos regular. Bom, nós podemos calcular a média aritmética deles, não é verdade? Então é isso que eu vou fazer, vou calcular a média aritmética de cada um desses 4 alunos aí. Ao calcular a média aritmética da Ana, observe que nós vamos ter que somar as 4 notas da Ana e depois dividir pela quantidade de notas, né? Ao somar 5 mais 4 mais 5 mais 6, nós vamos obter 20, que dividido por 4, nós vamos obter 5. Então, a média aritmética das notas da Ana foi 5. A Ana ficou com a média legal, não é verdade? Ao calcular a média das notas de Bernardo, olha que interessante, nós vamos somar as 4 notas do Bernardo e vamos dividir por 4. Ao somar as 4 notas do Bernardo, nós obtemos 20, que dividido por 4, 5. Então, Bernardo também ficou com média 5, mesma média aritmética da Ana. Usando o mesmo raciocínio para calcular a média aritmética do Carlos, adivinha? Nós também vamos obter a mesma média aritmética, que é 5, ou seja, somando todas as notas do Carlos e dividido por 4, dá 5. Fazendo o cálculo agora para a média aritmética do Daniel, nós vamos obter o mesmo valor, pessoal, somando todas as notas que o Daniel obteve durante o ano em matemática, 1, 8, 9 e 2, e dividido por 4, nós vamos obter média 5. Bom, então, como definir o aluno que teve a melhor regularidade, né? Qual vai ser o número? Pela média aritmética, que é uma medida de centralidade, já percebemos que não dá para a gente usar a média aritmética como um parâmetro de uniformidade, de homogeneidade, digamos assim, não é verdade? Então, pessoal, nós temos que definir um outro parâmetro, né? Mais 2 parâmetros para saber qual foi o aluno mais regular. Nós vamos precisar calcular, então, esses 2 conceitos da estatística que vão nos dar mais assim uma uniformidade, mais uma homogeneidade nas notas desses 4 alunos.
Essas definições são chamadas variância e o desvio padrão. Então, define-se variância de um conjunto de valores por essa fórmula aqui, ó. Variância é igual a x1 menos x barra elevado ao quadrado, tá aqui, ó, dentro do parênteses, tá vendo? Mais x2 menos x barra elevado ao quadrado, mais x3 menos x barra elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, até o último valor, xn menos x barra elevado ao quadrado, tudo isso dividido por n, tá bom? Luiz Antônio, e o que são esses valores aí? Bom, o x1, o x2, o x3, o xn são os valores do nosso conjunto, tá bom? E n é a quantidade de valores. Aqui eu estou utilizando a definição utilizada no livro do Gelson Iese, tá bom, pessoal? Matemática, Ciência e Aplicações, tá bom? Do Gelson Iese, Oswaldo Doce e mais 3 autores aqui. Eu vou colocar a foto do livro na tela aí para você, porque eu já vi variância também sendo calculada, mas, porém, dividindo por n-1 aqui. Não sei, sinceramente, qual é a diferença. Não sei se é só por uma questão de notação ou se é uma outra definição. Então, a variância é definida pelo Gelson Iese no livro Matemática, Ciência e Aplicações é essa aqui. E a fórmula do desvio padrão, gente, está aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, uma vez calculada a variância, a gente extrai a raiz quadrada e a gente vai obter o desvio padrão. É o que nos vai dar a uniformidade, a homogeneidade das notas de cada um dos alunos. Portanto, nós vamos calcular a variância das notas da ANA. Então, tá aí. Utilizando a fórmula, lembrem-se que as notas da ANA foram 5, 4, 5 e 6. E esse 5 que aparece aqui, ó, é a média aritmética das notas da ANA. É sempre assim, tá bom? É a nota, é o valor, menos a média aritmética. Então, aqui, ó, dentro desse primeiro parênteses, 5 menos 5 elevado ao quadrado. No segundo parênteses, 4 menos 5 elevado ao quadrado, 5 menos 5 e assim sucessivamente. Olha o resultado que eu vou obter. 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. Fazendo essas continhas aí, nós vamos obter o valor 0,5. Então, isso daqui é a variância das notas da ANA. Vamos fazer agora o mesmo cálculo para as notas do Bernardo, tá bom, pessoal? Bom, então tá aqui. A primeira nota do Bernardo foi 5, a média aritmética dele também foi 5. 5 menos 5 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 0 elevado ao quadrado. No segundo parênteses, ó, 7 foi a nota dele, menos a média aritmética, isso vai dar 2, que elevado ao quadrado vai dar 4, não é verdade? Aqui no terceiro parênteses, 5 menos 5, 0 ao quadrado também. E no último, menos 2 elevado ao quadrado. Bom, nós vamos ficar com o seguinte resultado. Ó. Esse 2 ao quadrado aqui, isso aqui dá 4. E esse menos 2 ao quadrado dá 4 também. 4 mais 4 dá 8, que dividido por 4, nós vamos obter 2. Então, a variância das notas do Bernardo é 2. Observe que a variância foi maior do que a variância das notas da Ana. Utilizando exatamente o mesmo raciocínio, pessoal, para calcular a variância do Carlos e a variância do Daniel, vamos chegar a esses resultados aqui. Ó. A variância do Carlos, 2,5. Então, eu efetuei o mesmo cálculo, tá bom? Aqui, ó, a nota menos a média aritmética elevada ao quadrado. No segundo parênteses, a nota 7 menos a média aritmética elevada ao quadrado. E assim sucessivamente, obtendo 2,5 para a variância do Carlos. O Daniel ficou com a variância 12,5. Então, está vendo que a variância do Daniel é mais alta. Agora, de posse desses resultados das variâncias, nós vamos calcular o desvio padrão, que vai ser o que vai nos mostrar a maior uniformidade entre as notas desses 4 alunos aí.
Fazendo esses cálculos aproximados, pessoal, vamos obter o seguinte resultado. Ó. Desvio padrão da Ana é a raiz quadrada de 0,5, pois 0,5 foi a variância. Isso dá próximo de 0,70. Desvio padrão do Bernardo, raiz quadrada de 2, que dá aproximadamente 1,41. O desvio padrão do Carlos, que é a raiz quadrada de 2,5, isso vai dar aproximadamente 1,58. E para finalizar, o desvio padrão das notas de Daniel, que é a raiz quadrada de 12,5, isso vai dar um valor também aproximado de 3,53, pessoal. Chegamos à conclusão, então, que realmente o aluno que teve as notas assim mais uniformes, mais homogêneas, foi a Ana, com um desvio padrão de 0,70. O aluno que teve assim uma maior discrepância das suas notas foi o Daniel, com um desvio padrão de aproximadamente 3,53. Então, o aluno mais regular foi a Ana. Então, é importante você saber esses conceitos. Eu espero que essa aula curtinha, né, tenha sido interessante para você, tenha deixado assim um pouco esclarecido esses parâmetros aí. Como eu falei lá no início da nossa aula, eles aparecem em algumas provas, não com muita frequência, mas podem aparecer. E aí, essa aula vai te ajudar aí a reforçar a sua preparação. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e até a próxima aula.